Bom, o cinema no Rio Grande do Norte é interessante porque ele é quase mostrado ao público 3 anos depois que foi mostrado pela primeira vez cinema, que foi em Paris, em 28 de dezembro de 1898, pelos criadores dessa máquina de filmar e de projetar, que foi Luiz e Augusto Lumière. Cinema denominado Cinema Natal, funcionava no então Teatro Carlos Gomes. Foi tanto que logo em seguida esse cinema que iniciou com o nome de Natal, ele passa a ser denominado de Cinema Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes é este que hoje, né, se denomina Teatro Alberto Maranhão. Esse cinema, né, chega em Natal em 1911, 1912. Então é o primeiro cinema, né, que nós temos a oportunidade de ter aqui em Natal. Em seguida, aqui nessa mesma rua, né, Vigário Bartolomeu, com a Ulisses Caldas, temos o segundo cinema de Natal, né, que foi o Cinema Royal. Né? Aí, desses primeiros filmes que eles mostraram, que ele mostrou aqui, tinha esse, A Saída da Sua Lumière. Tinha o, o, aquele brinquedo que e um menino fez isso e os irmãos Lumière aproveitaram imediatamente. O menino pisou ali e parou de jogar. E um homem foi olhar pelo cano se estava entupido, aí o menino soltou o pé. Aí foi a primeira cena engraçada do cinema, foi essa que foi vista nessa primeira sessão do cinema em Natal, junto com outros como O Casamento do Príncipe de Nápoles, Praças de Paris, com vários babás empurrando os carrinhos de bebê, né, na Praça de Paris. Parece que era um hábito das babás frequentar aquela praça. Era muitos bebês mesmo. Né? E os irmãos velhos filmavam também as cenas familiares da família de Lumière. Os jantares, a comemoração de aniversário. Bom, essas foram as primeiras mostragens de cinema em Natal com esse material que tinha sido mostrado também em Paris. Próximo à inauguração do Cinema Royal, que funcionava aqui na Vigário Bartolomeu com a Ulisses Caldas, nós temos o Cinema Polietema, que é o cinema localizado na Ribeira, ali também próximo ao Teatro Alberto Maranhão, que hoje funciona no Armazém Ribeira. A partir dos anos 40, você tem os cinemas, né, que demoraram mais tempo, né, em funcionamento, que é o surgimento do cinema Rex, né, que funcionava aqui na Rio Branco, onde hoje funciona a loja Insinuante. Era um cinema bastante aconchegante, com cadeiras acolchoadas, já tinha também ar-condicionado e tinha 2 salas de cinema. Tem umas coisas interessantes para hoje se conhecer na história. Esse primeiro filme mostrado na Ribeira, na Universidade de Açúcar, dentre eles tinha um filme que vinha, o nome dele, que deu aqueles pequenos filmes, todos eles são filmes bem curtos, mas realmente poderia ser chamado de curta-metragem, porque era curtinho, poucos segundos. Ele deu a esse filme que era a chegada do trem na estação. Aí quando o trem vinha, eles filmaram até a máquina, a frente da máquina locomotiva, se aproximar bem da câmera. E o pessoal mais ignorante da cidade pensava que não era verdade. A máquina não iria e viria em cima deles. Aí todo mundo correu. Além desse cinema Rex, que funcionava ali na Rio Branco, nós temos o cinema Nordeste, que funciona aqui na João Pessoa, onde hoje nós temos a loja Líder, né?
E o interessante do cinema nordeste é que a sua fachada ela é tombada pelo patrimônio histórico, né, municipal, estadual, né, pela Fundação José Augusto, e a loja, né, quando foi ocupar o seu espaço, não pôde alterar a fachada em virtude de ser um espaço tombado. Descendo um pouco mais também ali no sentido das Rocas, né, nós tivemos o Cinema Panorama, que foi um cinema que também teve seu início de funcionamento nos anos 40 e 50 e funcionou até o início dos anos 2000, que também teve, o interessante do Cinema Panorama foi a mudança de tipos de filmes. Ele começou passando os filmes mais populares, né, os filmes de faroeste, né, os filmes de famoso Bang Bang, né, e ele terminou semelhante ao Nordeste, um cinema voltado para o cinema pornô, né, denominado cinema pornô, principalmente de filmes, né, produzidos no Brasil. Esse Cinema Panorama, que foi inaugurado em meados dos anos 60 e 70, que passou por esse processo de exposição de filmes pornográficos, com o tempo ele foi perdendo a força com o surgimento do cinema nos shoppings e terminou fechando. Aqui na Cidade Alta também, só voltando um pouco mais à Cidade Alta, nós tivemos o cinema Rio Grande, né, que funcionou também até o início dos anos 2000. Ele começa com o nome do Cinema Rio Grande, depois passou a ser denominado de Cinema Rio Verde. No Alecrim, né, você teve dois cinemas bastante frequentados pela população de Natal, que era o Cinema São Luís, que funcionou até o início dos anos 70, onde hoje é o Banco do Brasil, né, ali na Rua Presidente Bandeira, né, a rua ali do comércio, do camelódromo ali do Alecrim. O outro cinema era mais aqui já sentido Cidade Alta, né, ali por trás da Igreja São Pedro, que você tinha o Cinema Old, que depois passou a ser chamado de Cinema São Pedro, e esse cinema depois foi transformado no Teatro José Figueiredo. E aí, nesse período, né, você tinha uma diversidade grande de estilos de cinema, de filmes, né? Você tinha o faroeste, né? Você tinha filmes de violência, como o Batman, de aventura, né? Homem-Aranha, né? Mais recentemente, A Baleia Assassina. Então, assim, você tinha filmes para diversos gostos. Você tinha os clássicos, né, que vinham mais da Europa, da França. Vocês tinham filme mais voltado para a parte romântica, e você tinha um filme de aventura, né, desses que eu falei para vocês. Era também nos cinemas um ponto de encontro da população de namoros, né? Provavelmente, se nós formos fazer uma estatística matemática, aí algo em torno de 90% dos namoros, né, de Natal e das cidades, né, das capitais, aconteciam nos cinemas. Os primeiros encontros, né, de namoro se dava no cinema. E os filmes que a gente geralmente assistia eram os filmes dos Trapalhões, Power Rangers, os filmes românticos, e era bastante divertido. O que a gente fazia lá era o quê? A gente comia pipoca, a gente tomava refrigerante, e muitas vezes, quando nós saímos de lá, saía fazendo o quê? Ia comer, ia lanchar fora do cinema. E geralmente os que a gente assistia era o Rio Grande e o Nordeste. Na época, o que eu conhecia eram esses dois cinemas. Se existia outro, eu não conhecia. Então, esses são os dois cinemas da minha época, né? Da época dessa faixa etária, de 12 a 15 anos, de 16 anos. E o interessante também de perceber, em relação ao cinema, que o cinema, além de ser esse espaço, né, de assistência da sétima arte, né, de filmes, né, você também tinha o cinema aqui em Natal. Ele era um cinema onde a população se encontrava para conversar, para bater papo, para trocar figurinhas, né? Quem tinha álbuns de figurinhas na época, tanto de jogadores de futebol, né, como de outros personagens, e através dos cinemas, né, nas calçadas de cinema que se tinha
as troca-troca de figurinha, tinha bancas de revistas, né, para você comprar as histórias de quadrinhos, né, Paladino, Rin-Tin-Tin, Batman, né, Zorro. Era também nas calçadas dos cinemas que a população se utilizava desses meios de artes, né, não somente do filme, mas também das revistas e das figurinhas. E aí esse fenômeno dos cinemas, que é um fenômeno que acontece no Brasil também como um todo, né, ele vai se restringindo de ser cinemas localizados na zona urbana e vem para dentro dos shoppings, né? Então esse fenômeno que tem hoje aqui em Natal, de se ter 3 salas de cinemas, né, dentro de shoppings, é um fenômeno que acontece em todas as capitais brasileiras, que em virtude da questão da transformação urbana, a questão da violência, né, a questão da comodidade, né, a questão do shopping ser um espaço hoje não só de compra, mas também de lazer, entretenimento. Então retira dos centros urbanos das cidades e vão para os shoppings. Então esse fenômeno de Natal é um fenômeno que acontece em todas as cidades brasileiras. E termina, né, também acabando com os cinemas nas cidades do interior, né? Então, assim, em tese, esses eram os filmes. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar esse momento, né, nos anos 60 e nos anos 70, e tivemos o privilégio de viver esse momento histórico, né, importante para a cultura da cidade. O cinema é uma das maiores artes do mundo.